E nós vamos dar continuidade à nossa reunião. E eu queria introduzir aqui, hoje nós vamos ter uma atividade... Oi. Os meninos estão esperando para orar com eles, muito bom. Então vamos abençoar os meninos. Fique de pé. Os batizandos. Então vai ter atividade também com aqueles irmãos que estão aí na iminência de se batizar. O Edson está descendo com eles lá. Mas antes, então, vamos nos colocar de pé e vamos pedir ao Senhor a bênção por esse momento. Ó Deus, nós queremos aqui nessa manhã te reconhecer diante de Ti que é um privilégio nós podermos aqui testemunhar da salvação, da segurança que nós temos nessa manhã, juntamente com tantos santos aqui em Contagem. Te bendigo por essa oportunidade, oro ao Senhor para que o Senhor preserve cada uma dessas oportunidades na nossa vida, ó Deus, que o Senhor firme e fortaleça cada um dos nossos irmãos em Cristo, mas oramos nesse momento para que também o Senhor nos abençoe na meditação que havemos de fazer aqui nesses próximos momentos. Oramos ao Senhor pelas atividades ali com as crianças que vão se desenvolver ali embaixo. Ó Deus, que esse tempo não seja apenas um tempo para estar ali junto com as crianças, mas que seja um tempo onde o Senhor venha a impressionar o coração de cada um deles para o Teu Evangelho e realmente o Senhor possa abençoá-los naquele tempo ali. Olha por aqueles que vão batizar também, para que o façam com a devida honra ao Senhor, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças se dirijam às suas salinhas. Eu queria fazer apenas uma pequena introdução e eu vou pedir quem está no computador ali para colocar aqui na tela o texto do livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4. E nós vamos ler todos juntos esse texto. Ok, irmãos? Hebreus, capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, 4. Eu estou pedindo para colocar na tela para que nós venhamos a ler uma versão só, porque se cada um abrir na sua Bíblia aí, nós vamos ler várias versões, né? Vamos lá, irmãos. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Irmãos, eu queria só fazer essa introdução aqui, porque se tem uma coisa que tem sido desvirtuada ao longo dos últimos tempos, é o casamento. Tá? Nós estamos vendo aí que a sociedade quer impor sobre nós um conceito de que casamento é qualquer coisa. Eu tenho ouvido falar aí até de gente que está casando, não é nem com pessoas, é com coisas. Quer dizer, aberrações das maiores possíveis, não é? E a igreja, ela é guardiã de uma verdade que nós não podemos deixar de lado. Ela é guardiã do matrimônio. Olha o termo que é usado aqui: venerado seja entre todos o matrimônio. Crente não brinca com casamento. Eu vou dizer para vocês o seguinte: imagino que deve ser a realidade de todos vocês, né? Imagino que seja. Mas fora do contexto da igreja, os amigos que eu tenho, que são mais ou menos da minha idade, é raro eu encontrar um que casou com uma mulher e está casado com ela até hoje. Fora do contexto da igreja, infelizmente, é raro encontrar esse tipo de coisa, não é? Mas a Bíblia diz que se nós
não soubermos preservar o nosso casamento em santidade, nós vamos ser julgados, não é isso que está escrito aqui? Olha aqui, porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará, não é? Então, irmãos, eu queria introduzir esse tempo aqui para dizer para vocês o seguinte: nós já temos conversado de longa data sobre a importância de nós incentivarmos os casais e ajudarmos aqueles que, eventualmente, tenham alguma dificuldade no relacionamento conjugal. E já faz algum tempo que nós temos irmãos aqui que têm encargo nesse tipo de trabalho, né? Faz algum tempo que vínhamos conversando. Então, os irmãos, o Vô, a Jovita, o Milton, a Kelly, o Nilo e a Viviane, eles começaram um trabalho que tem feito aí às sextas-feiras para ajudar aqueles irmãos que têm meditado com eles a respeito desse assunto às sextas-feiras. E o incentivo que nós demos a eles é o seguinte: vem testemunhar. Às vezes vocês vão, o testemunho vai encorajar outras pessoas, né? Então, o intuito desse momento é te encorajar a prosseguir, a ficar firme no relacionamento conjugal que você tem, né? Eu já tenho ouvido alguém falar muitas vezes o seguinte: casamento é sempre difícil mesmo, é sempre ruim mesmo. Irmãos, é errado isso. Eu vou te dizer, isso é errado. Casamento não é sempre difícil. Não é. Pelo menos eu posso dizer que a minha experiência não é. E eu acho que muitos irmãos aqui podem dizer isso. Deus tem abençoado muitas famílias aqui e nós precisamos testemunhar isto. Olha, outro dia nós estávamos sentados aqui, lembrando da turma de 1991 e imediações. Nós estávamos aqui, quarta-feira, sentado eu e o Cleito aqui, porque o Cleito casou 15 dias antes de mim. Né, Cleito? Nós ficamos numa... Irmãos, e como Deus tem abençoado a igreja através de tantos casais aqui, lembra? Eu vou olhar aqui da frente, porque pode ser que eu cometa alguma injustiça aqui. A turma de 91, tem o Cleiton, tem o Vô, a Jovita, o Adalberto, eu não sei, acho que foi um pouco antes, né, Adalberto? Adalberto e Ângela, dos que eu estou vendo. Cadê Milton e Kelly? A Dilce Gracilo foi depois um pouco, deve ser... Já foi na década de 90, 95. O Pierre e a Silvana. Quem mais está aqui? Dos que estão, que eu estou vendo aqui. Hein? João Marcos e Solange. Iê e a Jaqueline. Diógenes e Jaqueline. Né? Deus tem abençoado a igreja, irmãos. É isso que nós estávamos olhando. Deus tem abençoado, irmãos. Olha aqui, não é... Eu estou contando esse caso de fora aí, da turma que a gente conhece, né? Dos amigos que a gente tem, mas na igreja não é assim, não. Na igreja está todo mundo no primeiro e no último. Amém, irmãos? Então, eu queria dar oportunidade, não vou me estender mais, né? Eu queria passar aqui para o irmão Antônio. Não vai funcionar muito não, aqui, não. Muita gente, então eu vou pode levar. Irmãos, eu fiz um rascunho aqui porque eu sou muito prolixo, e aí eu começo a falar e não paro, aí pode atrapalhar o tempo dos irmãos aqui. Então, eu queria que a gente pudesse ler Gênesis 2:18. Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só,
Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, na minha versão. Bem, irmãos, há mais de 2 décadas, o Senhor nos permitiu conhecer um trabalho que nos foi de grande ajuda, o Casados para Sempre. E hoje vamos apresentar aos irmãos o resultado de um trabalho que foi realizado nos últimos 4 meses. A princípio, parece muito. Na verdade, a percepção do tempo varia de acordo com a nossa idade e as nossas ocupações. Para uma criança de 1 ano, 4 meses é metade da vida dela. Para alguém que tem mais de 60, é uma poeira. Esse estudo bíblico para casais é bem prático e abrange 14 encontros, com 13 lições, que nos fazem rever posições em que nós nos encontramos no casamento e se estamos seguindo os ensinos que a palavra de Deus nos alerta, como está lá em Mateus 19, 6. Assim não são mais 2, mas uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao longo da nossa vida, nós aprendemos muitas coisas, e ao longo de um casamento, a gente também pode se distrair. Quando a gente está namorando, a gente faz tudo para conquistar a nossa amada, despende um tempo precioso, deixamos de fazer tantas coisas para estar com ela, e com o passar do tempo, vêm os filhos, trabalho, e alguns de nós, às vezes, nos distraímos, ou com o trabalho, ou com os filhos. E esquecemos do nosso cônjuge. Mas nós precisamos prosseguir e lembrar que o fruto dos nossos filhos foi a nossa união. E eles não é mais importante do que nós. Se nós nos distrairmos, a relação vai ficando difícil e pode se quebrar. Esse estudo nos alerta para isso. É uma luz para fazer-nos lembrar. Obrigado. Para nos fazer lembrar da importância que é o cônjuge. Eu gosto de lembrar muito de um texto de Colossenses que diz: buscai as coisas lá do alto, não as que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se nós nos atentarmos a isso, a vida fica mais fácil. Há poucos dias, eu fiz uma viagem com a minha esposa e um dos lugares que nós nos hospedamos, eu vi um livro com uma palavra japonesa muito interessante, 2 palavrinhas, na verdade, wabi-sabi. Um dos sentidos que estava lá nesse livro diz: ver perfeição nas imperfeições. Nós somos todos imperfeitos, mas Deus nos vê perfeitos. E nós podemos aprender a ver um ao outro com a perfeição se nós olharmos com os olhos de Deus. Esses 4 meses, embora
passou muito rápido. Não foi muito fácil, porque talvez, dentre os que estavam ali, eu seja o mais imperfeito. Mas eu não vou ficar falando de mim, irmãos. Eu vou dar oportunidade aos irmãos que participaram conosco de relatarem aquilo que eles puderam desfrutar. Desculpe o chororô. No dia que a gente estava se organizando para testemunhar, algumas pessoas disseram assim: eu tenho muita dificuldade de falar. Eu nunca tive, mas hoje está muito difícil. Então, eu queria chamar aqui... vamos ter alguns testemunhos. Eu não sei se todos os irmãos vão estar aqui, mas aqueles que estiverem e puderem colaborar. Então, eu queria chamar aqui o Mário e a Tereza para darem o testemunho deles. Bom dia, irmãos. Vai ser difícil. Você já começou. Mas agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de ser chamado para esse encontro. Foi muito gratificante. Aprendi muito. Tenho que aprender mais. Todos os dias. Mas agradeço a Deus por minha esposa, por tudo que ela tem feito por mim, por tudo que ela tem me ensinado. E de todas as lições, uma que ficou... Eu não vou falar marcadas, porque todas... Cada uma teve a sua parcela, né? Mas a que mais, acho que nos aproximou mais um pouco foi o perdão. Como é difícil pedir perdão e perdoar. Coisas que eu nem imaginava, que ela falou comigo, que para mim era uma bobagem, mas que estava afetando ela. Ao mesmo tempo também, eu pude confessar a ela também tudo que... aquela poeirinha que ficou lá atrás. Irmãos, casados, namorados, noivos, peçam perdão. Não deixa para amanhã aquilo que ficou, essa poeirinha. Peça a Deus, como nós pedimos, sabedoria. Peça a Deus o entendimento. E Ele vai te ajudar. Mas não deixa para amanhã, irmãos. Porque, às vezes, esse pedido de perdão faz uma falta tão grande de você abrir seu coração e perdoar, e, ao mesmo tempo, pedir perdão. E eu agradeço muito a Deus por esse encontro.
espero que a liderança da igreja faça novamente com outros casais, porque teve casais lá como o vô, o Milton, que tem, né, muitos anos de casado, mas também temos casais novos aqui com 2 anos de casado. Irmãos, é impressionante como a batalha é a mesma, as dificuldades são as mesmas. Então, o que eu peço para cada um é que abra o seu coração para o seu cônjuge e perdoe, e peça perdão, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Eu não tenho dificuldade também para falar em público, né? Mas quando os irmãos nos convidaram, no primeiro momento eu falei, eu não vou falar, porque eu não me via numa condição de falar sobre esse assunto, né? Porque é difícil. E falar sobre o que nós ganhamos nesses 4 meses também é difícil, porque a gente ganhou muito todas as semanas. Então, talvez um encontro como esse não fosse suficiente. Mas eu gostaria de falar sobre aliança, né, que foi a primeira lição, né, que o nosso primeiro encontro foi sobre aliança. E foi o que me chacoalhou, né? O meu testemunho é que, nesses 18 anos de casamento, eu já desisti do meu casamento por 2 vezes. E já pensei em desistir outras tantas. E, na primeira lição, o Senhor confrontou meu coração. Então, um coração endurecido que foi quebrantado pelo Senhor. Porque, na minha vida, eu sabia que o casamento era para sempre. E eu tinha aprendido que a gente usa uma aliança porque significa que não tem começo e não tem fim. Mas eu só pude entender a aliança do Senhor nesse momento, né? Então, eu queria ler Salmos 111, que fala sobre isso, foi um dos primeiros textos que nós lemos. Diz assim: de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, a aliança, né, a gente aprendeu que a aliança ela é uma responsabilidade ilimitada, porque o Senhor fez uma aliança que é eterna, né? E um compromisso até a morte. Então, lá no nosso livro de lições está escrito: parceiros de aliança dão a vida um pelo outro. E, como diz o texto de Salmo, as alianças são eternas, né? Então, um dos textos que a gente estudou lá na primeira lição foi justamente o texto que o irmão leu aqui hoje de manhã, de Gênesis 22, né, que é a aliança de Deus com Abraão. Então, o que foi comentado aqui, na aliança do Senhor, Ele não pede nada que Ele mesmo não esteja disposto a fazer. Então, eu nunca tinha visto a aliança de Deus com Abraão por essa ótica, né? Deus pediu o filho de Abraão para ele
porque Deus estava disposto a dar seu próprio filho, né? Então, é nesse sentido, né, que a aliança é dar a vida um pelo outro, né? Então, chegou um momento em que Deus disse: não precisa, eu vou dar o meu filho, eu vou fazer o que eu te pedi. Isso é para vocês entenderem que a salvação não é simples. É amor de Deus, mas não é simples, né? E a gente precisa trazer isso para o casamento, né? Então, a questão da aliança, da eternidade da aliança, do compromisso da aliança, né? Então, Efésios 5, 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o meu clamor ao Senhor hoje é que, se em algum momento da minha vida eu pensar em desistir do meu casamento de novo, que o Senhor me lembre que Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu dos meus irmãos, e Ele não desiste da sua igreja. Grande é esse mistério, Cristo e a igreja. E o nosso casamento é uma sombra desse mistério. Se o Senhor não desiste, eu penso que nós também não temos o direito de desistir. É isso, irmãos. Obrigada. E que Deus nos fortaleça. Obrigado, irmãos. Anderson e Renata. Graças ao Senhor Jesus. Eu sou o Anderson da Renata. Eu sou a Renata dos Reis. Tá? Irmãos, agradecemos aos irmãos aqui por dispor, né, o tempo deles a dar esse curso a nós, porque foi muito bom. Então, assim, espero que o Senhor continue, né, dando força a eles, para que eles continuem com esse propósito aí na Igreja do Senhor. Quando a gente começou a fazer o curso, a gente tinha até um pensamento distinto do nosso casamento. Quer? Eu fico mais à vontade. Não, tá bom. Segurando. Então, a gente tinha um pensamento que, para mim, o meu casamento estava razoavelmente bom. A gente brigava, discutia e fazia as pazes de novo, mas eram duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então, se juntar duas pessoas diferentes num relacionamento é complicado. Fazendo o curso mostra para a gente que a gente entenda que ele não é um remédio que você vai fazer o curso e seu casamento vai ficar 100%. Mas o que ele mostra para a gente? Que os dois têm que ter o mesmo pensamento, que é o pensamento de Deus, o pensamento de Cristo. Então, quando a gente tem esse pensamento, o nosso casamento se torna mais leve, porque a minha vontade é a vontade de Cristo e a vontade dela é a vontade de Cristo. Fácil? Não é, não. Mas é um propósito que a gente tem, que o curso dá para a gente. O curso dá um caminho sistemático daquilo que nós devemos seguir, daquilo que nós devemos buscar para o nosso casamento. Então, assim, isso aí foi ótimo para nós, que antes a gente vivia como a mãe dos meninos, o pai dos meninos, a minha esposa e meu marido. E o curso trouxe de volta aquele sentimento nosso de a minha mulher e o meu homem. Nós tínhamos intimidades e tínhamos tudo, mas não tinha aquilo no início
que a gente tinha perdido de namorar, digamos assim, de ter tempo de um para o outro, de olhar um para o outro, e isso o curso trouxe para a gente isso. Eu falei com o vô que se ninguém fosse falar da última lição, eu falaria, e ninguém falou, e eu estou aqui. A última lição que a gente teve foi sobre Ministério de uma Só Carne. Né? Ministério de uma Só Carne. Essa lição mexeu mais assim com a minha vida pessoal mesmo, eu e Cristo. Porque, quando ele ensina, lá nessa lição, que nós, cristãos, temos três estágios, três estágios na nossa vida, que o primeiro seria aquele que a gente se alimenta de tudo. Então, o início da nossa conversão. O início da nossa conversão. Então, o que a gente faz? A gente se alimenta de tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, a gente quer ler tudo, é aquela fome que a gente tem de Cristo. No segundo estágio, a gente já começa mais a separar os alimentos, a gente já consegue selecionar mais o que a gente quer comer. E no terceiro estágio, a gente já está plantando o que nós vamos comer, cultivando o que a gente vai comer. E esse estágio a gente planta para a gente comer e para dar de comer ao próximo. Então, assim, eu me vi assim que nós estávamos num estágio que a gente está aqui. Eu particularmente estava assim pensando de uma forma e realmente eu estava no estágio certo, mas no caminho errado. Então, isso aí mexeu muito comigo, vou pedir para eu falar que a gente, né, tem que fazer isso. Então, assim, quando você chega no terceiro estágio, assim, você consegue separar uma picanha de uma salada. A picanha faz bem para você, mas a salada é melhor. Entendeu? Então, assim, e foi isso aí. Deixa a mamãe falar. Aqui um pouquinho, tá? Paz, irmãos. Eu vou tentar não chorar, não. Não. Eu, há muitos anos atrás, nós já temos 22 anos de casados, né? Há muitos anos atrás, eu já tive o desejo de participar, mas nunca tive a oportunidade, porque eu não queria me oferecer para participar, eu queria ser convidada, e nunca tinha sido. E eu acho que foi no momento oportuno que veio esse convite, sabe? No momento assim que eu estava me sentindo muito cansada. E aí a nossa perspectiva era diferente. Enquanto ele achava que o nosso casamento estava indo muito bem, eu não achava a mesma coisa, né? Mas também não falava para ele, né? Que é um defeito meu e que eu aprendi no curso. Muitas vezes a gente guarda para a gente os nossos problemas, as nossas dificuldades, e não compartilha com aquele que está do seu lado, né, com quem você fez um compromisso quando você casou, na presença do Senhor. Né? Quando nós nos casamos, nós não éramos convertidos, mas eu creio que o Senhor abençoou, desde aquela época, o nosso casamento, porque uma coisa que nós dois fizemos, quando nós entramos naquele kitnet que a gente alugou, que não tinha nada. Tinha um colchão, 2 pratos, 2 garfos, e a gente vivia de Coca-Cola e sanduíche, porque nem geladeira a gente tinha. Então, nós ajoelhamos naquele cantinho e nós rezamos e pedimos ao Senhor que a gente não queria ter a mesma vida que os nossos pais tiveram. Né? Nós dois viemos de um contexto familiar muito difícil.
Então, resolvemos participar. Foi tanto que, quando a Kelly e o Milton nos convidaram, nós não pensamos duas vezes e aceitamos, na primeira vez, o convite. E decidimos participar. Então, o que me impactou? Todas impactaram. Tivemos dificuldade, sim, nesses dias de fazer as lições, porque algumas coisas ele tinha um ponto de vista, eu tinha outro. Mas essa questão da aliança, né, quando a gente casa, além de fazer uma aliança com o nosso cônjuge, a gente faz primeiramente com o Senhor. Já passou pela minha cabeça também desistir, mas aí eu percebi, nesse curso, que eu também sou cheia de defeitos, né, e a nossa tendência, enquanto ser humano, é apontar sempre o dedo para o outro. Achar que todos os problemas dentro da nossa casa é com o nosso cônjuge, não conosco, comigo, né? E veio num momento que o meu compartilhar ontem foi nesse sentido. Quando a gente está namorando, a gente se dedica mais para o nosso namorado, para a nossa namorada, né? A gente convida para sair, a gente toma aquele banho bem gostoso e sai todo cheiroso, né? Para se apresentar, né, ser apresentável. A gente é delicado, somos gentis, somos carinhosos, né, nos declaramos. E isso, com o passar do tempo no nosso casamento, vai ficando de lado, porque as obrigações vêm, né, quando a gente casa. São contas para pagar, você tem que trabalhar, aí vêm os filhos, e os problemas vão aparecendo, e essas coisas vão ficando de lado, você vai vivendo uma rotina dentro da sua casa, achando que está tudo bem, né? E, quando a gente percebe, somos dois estranhos dentro de casa. E, no início, quando você tem filhos, você está muito ocupado ali com as questões dos filhos. Só que, um dia, esses filhos eles vão crescer, eles vão ter a vida deles, eles vão casar, constituir família, e eles vão sair da nossa casa. E aí, como é que vai ficar lá, na nossa velhice? Duas pessoas dentro da mesma casa, sem nenhum tipo de intimidade, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, no meio cristão, a gente vê muito isso. Os filhos saem, e aí os pais, às vezes, até divorciam, né? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão do perdão, né? Trouxe a lembrança. Quantas vezes eu deixei de perdoar e quantas vezes eu fui orgulhosa para não pedir perdão, sempre tentando culpar ele. E aí a gente dorme, brigado, e aí eu não consigo contar, nesses 22 anos de casado, quantos dias nós deixamos de ter carinho um com o outro, intimidade um com o outro, por causa disso, por causa da falta de perdão e da falta de pedir o perdão. Né? Então, isso foi o que nos chamou a atenção. Não quer dizer que, depois do curso, as coisas vão ficar maravilhosas, não. Né? Até porque a gente pôde ouvir testemunho dos nossos irmãos aqui mais velhos, que têm aí 30 anos, 32 anos de casado, que também têm dificuldades. Mas nós temos o Senhor que é conosco. Né? E a terceira atividade que me chamou a atenção, que a gente ainda não está fazendo, mas eu tenho pedido a Deus para que a gente faça, é orar diariamente juntos, enquanto casal. Nós compartilhamos lá que a gente ora com o Caio também, como família. O Caio participa das orações todos os dias, o João, né? Mas é a oração do casal, porque eu acho que isso vai trazer mais vínculo entre a gente, mais intimidade, mais aproximação, mais temor do Senhor. E é isso que eu queria falar. Eu não chorei. Gente, obrigada. Eu não chorei. Mas eu estou tremendo. Obrigado, irmãos. Está vendo? Nem só de choro vive esse curso. Porque é interessante, irmãos, que a gente passa rápido, como eu disse, mas não é fácil. A gente é confrontado o tempo todo. Tem uma frase lá que diz assim que aqueles que fazem o curso devem ser faróis para levar luz para onde anda. E para você produzir essa luz é difícil. Mas com o Senhor as coisas vão. Né? É difícil, mas não é impossível. Né? Vamos lá, então. Próximo casal.
Leandro e Lohane. Graça e paz, irmãos. Vou dar sequência igual o Anderson falou. Eu sou Leandro da Lohane. Lohane do Leandro. Bom, gente, eu vou estar lendo aqui um versículo da parte de Deuteronômio, do 10 até o 18. Depois de tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, e que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com eles. Não digam, pois, em seu coração, essa parte que eu quero que vocês prestem atenção, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se, o Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá toda a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Por que eu li essa passagem, irmãos? Desde o momento da minha conversão e todo o meu contexto histórico, eu sempre tive aquele sentimento de fazer as coisas com a minha própria força, com meu próprio esforço e tudo mais. E Deus foi quebrando essas partes em mim. No nosso casamento, eu também tive muito desse tipo de pensamento. Esse pensamento, olha, as coisas, se não está dando certo é porque eu não estou fazendo direito, as coisas não estão dando certo por conta disso. Mas, inclusive, quando convidaram a gente para poder fazer o curso de casal, eu pensei, para que eu preciso disso? Qual que é a necessidade disso? Meu casamento eu vou conseguir consertar e tudo mais. Eu não tenho nem 2 anos de casado, para que eu vou fazer isso? Mas, assim, irmãos, com toda certeza eu posso afirmar que não necessariamente seu casamento precisa estar completamente bagunçado, nem nada do tipo. Tudo aquilo que foi lecionado para nós, ainda mais para a gente que estava no começo, mas isso não necessariamente quer dizer que é um impeditivo para casais que já têm muitos anos de casado na jornada. Mas nos auxiliou muito para poder estar no caminho correto, para poder estar diante de Deus, de estar na estrutura correta naquela que Deus desejou para nós. Não somos perfeitos, irmãos. Então, com os ensinamentos, com tudo que foi passando, eu consegui ver que não se trata da minha força, de eu fazer certo e de tudo mais, mas sim de Deus estar trabalhando na nossa vida, da gente estar no caminho de Deus, de estar diante dEle, de estar sempre pedindo a direção dEle, o que Ele quer para nós. E, infelizmente, irmãos, o ser humano, a gente olha sempre para o eu, para o nosso interior. E isso é muito prejudicial num relacionamento. Por que a Lohane não fez isso? Não. Ela tem que olhar para mim e ver o quão bacana eu sou na vida dela. Mas, assim, irmãos, a partir do momento que a gente interpreta e vê que não é aquilo que se trata de mim, mas sim de Deus, e o bem daquilo que a gente quer como relacionamento da pessoa que está conosco, as coisas fluem bem. O irmão Lincoln tinha comentado que não é difícil o casamento. Vai depender, pelo menos do meu ponto de vista. Se o seu casamento está íntegro e reto em direção ao Senhor, realmente vai ser muito fácil, Senhor. Vai ser muito fácil. Mas se o seu casamento
não está condizente com aquilo que Deus propõe para você, e se você olha principalmente para dentro do seu eu interior, realmente vai ser difícil. Então, eu encorajo os irmãos realmente colocar diante de Deus, de seguir os seus ensinamentos, e encorajar também os irmãos a participar, assim que tiver a oportunidade, que foi muito edificante para a gente. Nós tínhamos muita dificuldade com relação a papéis. Por exemplo, eu tenho que fazer isso, a Lohane tem que fazer isso. O que cada um tem que fazer e tal. Isso daí gerava muito conflito. A gente ainda está em construção e tudo mais, mas o curso nos ensinou, e, graças a Deus, a gente está fazendo uma coisa constante desde que a gente iniciou a parte de oração em conjunto, orar juntos. Então, desde que a gente iniciou o capítulo de estar em oração juntos, estamos diante de Deus, pedindo todos os dias o caminho, o que Ele quer para nós, e não olhando somente para nós mesmos. Então, gente, eu venho falar para vocês que Deus é muito bondoso conosco, gente. E misericordioso em nossas vidas. Eu encorajo os irmãos que peçam e permitam que Deus faça uma mudança na vida de vocês, casados, solteiros, aqueles que estão orando para o cônjuge, aqueles que estão noivos, mas que busquem e visem sempre estar no caminho e no trilho de Deus, e consultá-lo sempre para ver se é essa a tua vontade. E que Ele possa ser sempre a liderança em nossas vidas, porque se olhamos para nós mesmos, não temos a liderança de Deus. Nós começaremos a pensar que somos capazes de tudo, como eu falei na passagem, e sempre olhar com gratidão pelo que Deus fez conosco. Amém. Paz, irmãos. Bom dia. O curso, quando a Renata até falou isso aqui, né? Quando surgiu o convite para o curso, eu já fiquei assim, nossa, que bom, não, vai resolver todos os meus problemas, né? E o Leandro, para quê? A gente não tem problema. E a mulher ela é mais sensível, né? A gente tem muitas ondas de sentimentos, e a gente é mais complexa, né? O homem está tudo certo sempre, a menos que a gente fale, né? Então, primeiro de tudo, mesmo com pouco tempo de casamento, eu acho que foi um momento muito interessante, porque nós tivemos os casais em várias etapas, né? Então, a gente está bem no inicinho, e aí nós tínhamos os que estão mais ou menos ali um meio tempo casados, os que estão mais tempo casados. Então, isso foi muito interessante, ver que a dificuldade que eu tinha em diversas áreas da nossa vida era a mesma dificuldade dos irmãos com 20 anos de casados. Óbvio que com contextos diferentes, né? Isso foi muito importante para mim, porque no início dos nossos conflitos, quando a gente começou, né, passou a lua de mel e a gente começou a ter alguns conflitos, eu falei, nossa, mas é só a gente que tem problema, não é possível, né? Ninguém tem esses problemas. E isso foi muito importante. Então, assim, eu gostaria muito de encorajar, principalmente aos irmãos que são recém-casados, aos que estão aí com pouco tempo de casados. Eu fiz uma analogia lá na última reunião que nós tivemos, no último encontro. Eu não entendo muito bem de construção civil, mas eu sei que, se você faz um bom alicerce, sua casa não vai cair. Sua casa vai ficar íntegra, mesmo que caia chuva, tenha vendavais. Então, o que eu entendi desse curso foi um momento muito perfeito. Eu acho que o Senhor ele foi muito bom conosco, porque eu, até abrindo um parênteses, eu orei muito na minha juventude pelo meu casamento. E que paz, irmãos, que eu tenho em estar casada, porque nós não somos perfeitos, nós somos cheios de problemas, mas a paz que eu sinto é que o Senhor ele me colocou onde Ele quer que eu esteja, e eu entendi isso. E, por isso, o nosso casamento, né, veio o curso, tudo isso para mover ainda mais o nosso casamento. Então, voltando à questão do edifício, nós, por estarmos no início, nós entendemos que nós estamos construindo o nosso casamento com as bases alicerçadas no Senhor. Então,
É diferente quando a gente tem um casamento, né, de 20, 30 anos, onde a gente vai ter que refazer muitas coisas, refazer, quebrar a casa, ir lá mexer no alicerce, porque o alicerce ele não está bom o suficiente. Então, irmãos, assim, eu encorajo muito, muito aos recém-casados, aos que, na verdade, todos que estejam casados, mas principalmente aos recém-casados, a irem, mesmo que achem que não tem problemas, né? Mas é muito importante a gente começar com uma base firme, uma base certa, né? Eu falei que é como se nós tivéssemos um livro onde a gente poderia consultar regras do nosso casamento. Não é que sejam regras, né, certinhas, mas o curso ele foi uma base onde a Bíblia ela fala sobre todas as coisas, o curso mostra isso, mas muitas vezes não é tão claro para a gente porque tem todo um contexto histórico. E o curso ele traz, olha, o casamento, o perdão, o que é o perdão, como ele tem que acontecer, o porquê do perdão, os papéis, né? A gente falou que foi uma coisa muito difícil. A nossa geração ela é muito bombardeada sobre a questão dos papéis, né? Que a mulher pode o que ela quer, ela faz o que ela quer. Então isso para a gente que é um pouco mais nova, isso é muito complicado, né? A gente acha que a gente pode fazer tudo e não é bem assim. Então, eu queria ler aqui, rapidinho, não precisem abrir, eu só vou ler aqui um versículo que fala muito sobre isso, que é em Mateus 7, 24. Ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, irmãos, eu creio que o casamento ele também tem essa analogia do edifício e que ele precisa ser alicerçado em algum lugar, mesmo que já esteja construído há muitos anos e precisa ser refeito. É importante. E é importante a gente estar comprometido com as mudanças. O curso ele confronta muito a gente, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos. E isso é horrível. É algo assim que você vira e fala, nossa, eu não achava que eu era tão ruim assim. E confronta muito. E se a gente não estiver comprometido a mudar, porque muitos de nós, eu já ouvi isso muito, dentro e fora da igreja, aquela frase assim, eu sou assim e eu não mudo. Né? Eu sou assim, ele que me aceite como eu sou. Eu sou assim, ela que me aceite como eu sou. Irmãos, que frase dolorosa. De verdade, a não mudança, nós não mudarmos o nosso coração para o nosso cônjuge, a favor dele, a viver para ele, vai ser um casamento muito triste. É um casamento muito triste. Então, quando nós estamos abertos mesmo a sermos confrontados, dói muito. Mas quando depois do confronto, depois que a gente se machuca, irmãos, que paz. Isso é em qualquer relação, né? Pai, mãe, cônjuges, filhos, irmãos, amigos. Irmãos, que paz. A nossa relação passa a ser um lugar de paz. E isso é maravilhoso, experimentar essa paz no nosso relacionamento. Então, eu costumo dizer que casar não é bom, é maravilhoso. Casar é maravilhoso, tem muita dificuldade. Mas se a gente está no centro da vontade de Deus, e olha, a gente não é perfeito, a gente briga por coisas bobas, mas é saber que nós temos a quem recorrer, sabermos que nós podemos ser usados pelo Senhor e nós podemos virar e falar, olha, Deus, está difícil para mim, me perdoa, chegar para o meu cônjuge, me perdoa, né? Ou senão o Senhor me ajuda a falar para ele, para eu pedir perdão para ele. Né? É muito difícil. E, por fim, sobre a questão dessa mudança em nós, que nós precisamos nos confrontar, que eu aprendi muito sobre nesse curso, eu quero encorajar os irmãos, né, a fazerem, caso tenham a oportunidade. E existe um versículo lá em Filipenses 2,13, que ele fala assim, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ou seja, irmãos, não é por mim que eu vou conseguir mudar, mas se não for pelo Deus que nós temos, que Ele opere no casamento de vocês, tanto o querer quanto o efetuar, de sermos perdoadores, de termos os nossos papéis consertados, de termos os nossos corações voltados para o nosso cônjuge, né? E que nós possamos orar para que a gente tenha essa mudança. Isso é extremamente importante. Então, não deixem essa velha frase dizer eu sou assim e que me aceitem assim. Que eu encorajo aos irmãos buscarem do alto,
a mudança necessária, porque todas as suas relações vão ser relações de paz, com seus filhos, com seus cônjuges. E é isso. Amém. Então, irmãos, quem já é casado sabe disso, né? O casamento é muito bom, mas não é mil maravilhas o 100% do tempo, né? Tem as suas nuances. Mas aqueles que perseveram, né, vivem com alegria. Norma e Márcio? Tá ótimo. Irmãos, a paz de Jesus. Aqui é o casal que tem dificuldade de falar. Quando a Norma veio me falar que fomos convidados para o curso, eu aceitei, mas não tinha muita expectativa, não. Nosso casamento já estava bastante desgastado. Temos 12 anos de casados. Alguns aqui foram no casamento. Fizemos o casamento na presença do Senhor. Mas fomos deixando de lado a presença de Deus no dia a dia. E a gente já tinha pensado em se separar várias vezes. Tinha muita briga, mas a gente tinha uma esperança ainda no Senhor, de restauração e de Jesus mesmo mudar a nossa vida, que a gente podia estar olhando um para o outro diferente. O curso ele tem 13 lições, mas 2 nos chamou mais atenção, que foi a lição sobre aliança e uma só carne. A de aliança que fala não só entre nós dois, mas que a gente tem que estar com Deus no nosso casamento, senão não adianta. Por nossas forças, a gente não é nada, né? Então, e uma só carne também fala sobre isso, para a gente estar buscando Jesus, para Ele estar no centro do nosso casamento, para Ele estar governando mesmo a nossa casa, e mesmo que a gente busque, às vezes, individualmente, se a gente não estiver junto, buscando como casal, vamos ter muitas dificuldades, vamos ter muita decisão errada, muita fraqueza mesmo. E tem uma frase lá na apostila que vai de encontro que o Lincoln falou, e eu gostei muito dela. Fala assim: quando temos a visão de Deus para o nosso casamento e seguimos os princípios de sua palavra no nosso lares, o nosso lar se torna oásis de paz e poder que Deus havia planejado. Ele planejou para a gente um casamento maravilhoso, gente. Sabemos que não somos perfeitos, vamos ter dificuldade, mas se a gente fazer o que Ele pediu, o que Ele orienta na Tua palavra, nós vamos ter um casamento de acordo com o que Ele pede. E isso renova nossas esperanças. É isso que eu queria. Quer falar? Paz e graça, irmãos. Eu já tinha até falado com os irmãos que eu não viria aqui na frente, porque falar das nossas fraquezas e ainda mais, né, na frente de tanta gente é muito difícil. Então, eu já tinha falado que eu não viria, mas estou aqui, né? Eu vou ler
para ficar mais fácil para mim aqui. Há algum tempo eu estava orando ao Senhor, pois estava enfrentando algumas dificuldades em meu casamento, e por muitas vezes o pensamento que vinha na minha cabeça é que o melhor era nos separarmos. Porém, por mais que eu quisesse isso, eu não aceitava, porque a gente acredita, né, nessa aliança que nós fizemos com o Senhor, lá há 12 anos atrás. Então, sempre eu clamava ao Senhor pelo socorro. E, além de tudo, tem os nossos filhos, nossas famílias, o exemplo que precisamos ser para os nossos filhos, né? Então, daí, algumas semanas atrás, a Viviane me ligou, fez o convite para fazermos o curso Casados para Sempre, e eu vi ali uma resposta muito clara do Senhor de que eu não poderia desistir de nós. Falei com o Márcio, ele aceitou fazer de pronto, né? E foram semanas desafiadoras, onde o Senhor trouxe à tona, trouxe clareza sobre pontos que temos falhado, e, principalmente, que para estarmos mais próximos um do outro, precisamos estar mais próximos de Deus a cada dia, perseverando na oração, na comunhão com o Senhor, juntos como casal. Cada um de nós temos seu momento com o Senhor, eu tenho um momento de oração com os meus filhos, mas, como casal, nós estávamos deixando a desejar. Como eu disse, foram semanas desafiadoras, cada lição foi essencial e precisamos melhorar e perseverar em todas. Fizemos o compromisso de rever cada uma delas e, se possível, futuramente refazer o curso. Quero agradecer aos irmãos Jô e Vô, Milton e Kelly, Viviane e Nilo, e a todos os demais por esse tempo. Foi muito especial dividir esse momento com cada um de vocês. E aí tem um versículo que eu quero ler aqui. Jó 5,18. Porque ele fez a ferida, e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Muitas feridas foram abertas nesse período, mas eu creio na cura do Senhor para o meu casamento. Eu te amo. Me perdoa por todas as vezes que te magoei pela falta de mansidão. Seguiremos juntos até quando o Senhor nos permitirmos estarmos aqui. Meus irmãos, há riso no choro. É maravilhoso. Eu me sinto privilegiado, porque, como eu disse no início, eu acho que eu sou o mais imperfeito dos que estavam ali. Quero agradecer muito o Nilo e a Viviane, parceiraços, Milton e a Kelly, irmãos preciosos, cederam a casa deles esse tempo todo, criaram muitas circunstâncias boas para todos nós nesse tempo que tivemos juntos, deram muitas ideias maravilhosas. E quero encorajar os irmãos. Estão aí, achei que vocês não estavam, não tinha visto. Está faltando aqui o Bruno e a Kéfani também. Eu achei que eles não tinham vindo, não estava vendo eles aqui. É a sua vez de compartilhar. Eu sou a Kéfani do Bruno. Eu sou o Bruno da Kéfani. Repara não que eu estou um pouco tímida, só um pouquinho. Então, irmãos, eu escrevi também para me ajudar a falar, porque é um pouco difícil estar aqui na frente. Então, eu gostaria de trazer para vocês que o casamento, ele é eterno. Ele não é só um contrato feito no mundo, um contrato entre os homens, e que pode ser desfeito a qualquer momento, por qualquer motivo. Então, trata-se da união de duas pessoas com um vínculo sagrado, junto com um compromisso de aliança com o Senhor. Um homem e uma mulher formados diante de Deus,
instituído por Deus, diante de Deus e dos homens. E hoje a gente percebe que o mundo vem com todas as forças tentando destruir, inverter os valores, confundir a cabeça e destruir aquilo que o Senhor criou, que é a família. Então, durante o curso que a gente foi aprendendo, que era para buscar em Cristo o investimento que é orar, amar, perdoar, batalhar em oração juntos e sempre buscando nos alimentar com um alimento sólido, com um alimento da palavra do nosso Senhor Jesus. Porque se a gente ficar alimentando os nossos corações com novelas, com filmes, séries, com palavras de pessoas que não têm o temor do Senhor no coração, a gente tendencia a agir pela ira, a agir com os más atitudes que não vai agradar ao Senhor e viver de forma infeliz. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos. Um deles é 2 Coríntios 1, 5 e 6, que fala: porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Não só no casamento, mas em todas as áreas das nossas vidas, a gente passa por atribulações, a gente passa por dificuldades. E os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, pois é nele que a gente vai encontrar consolo, é nele que a gente vai encontrar a direção. E nesse tempo, gente, a gente percebeu que para toda dor existe um alívio, que independente de seja emocional, seja física, qualquer dificuldade, é o nosso Senhor que vem o nosso socorro. Durante esse curso, eu vi um processo de amadurecimento, a gente está crescendo. Eu vi nossas feridas sendo expostas. É como se fosse um pus precisando ser drenado, sendo tratado. E ali, através da vida dos nossos irmãos, através das palavras de sabedoria, através do curso, com a direção e a graça do nosso Senhor, através da palavra, a gente foi percebendo e fomos sendo quebrantados. Fomos tratados através dos princípios da direção do nosso Senhor. Então, esse curso é sobre amadurecer, sobre cuidar da família. A gente, através do amor do nosso Senhor, percebeu o que é o casamento, que é o Cristo e a noiva. Então, eu encorajo a todos aqueles que estão num momento de dor, num momento de dificuldade, não sofrer sozinhos. O Senhor nos ensina a relacionar, nos ensina a buscar ajuda através dos irmãos também, através da oração também e através dele. Ele está com as mãos estendidas para nós, nos dando a oportunidade de cuidar um dos outros. Irmãos, sou bem tímido, né? Mas falo muito. Eu sou grato a Deus porque quando me convidaram para fazer esse curso, eu já estava sentindo essa necessidade. E eu digo que não é porque a gente é recém-casado que é mais importante do que aquele que há 30 anos já está casado. Eu digo que aquele que há 30 anos já está casado, talvez ele caia numa rotina e acha assim, eu estou tá tão tranquilo que não tem nada de errado comigo. Pelo contrário, quando a gente se depara, porque
ali nós temos nas apostilas o irmão que teve esse trabalho de fazer um compilado, um condensado de todas as informações que estão relacionadas ao relacionamento conjugal. Ele deixou condensadas as informações para que a gente consulte ela, e ali é como se a gente tivesse, acho que todo mundo já passou por isso, ou aqueles que ainda vão passar, né? Fazer legislação de trânsito. Você estuda bonitinho um caderninho. Agora põe você na rua para dirigir. Ah, catadióptrico, o que é? Não sei. É olho de gato que você fica vendo na rua. Você aprende um monte de informação no caderninho, mas você só vai exercer essas informações na hora que você estiver no trânsito. Ninguém vai chegar para você, opa, eu tenho que reduzir ali, porque a senhorinha vai passar ali e eu vou acabar atropelando ela. Assim também é a palavra de Deus para nós. Enchemos de informação, alguns gostam de falar de logos, e com o dia a dia, com as adversidades, com as dificuldades, é que o logos vai se transformando em rema, para a gente poder exercer exatamente tudo aquilo que está escrito na palavra. Porque não adianta nada eu saber tudo sobre perdão, mas na hora que chega a aprovação, e aí? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, aquela apostila ela é um compilado, para que a gente possa ver quais os sinais de trânsito que a gente está avançando, em quais radares que a gente está passando, e opa, vou tomar uma multa. E é inevitável. O Senhor vai provar o nosso coração porque Ele quer filhos maduros. E nós estamos no início dessa jornada e já percebemos, poxa, nós estamos construindo a parede toda torta. Cadê o prumo? Cadê o alicerce? Cadê? Opa! Então, para a gente é bom, porque a gente já começa a colocar cada tijolo no seu devido lugar da maneira correta. Mas aqueles que já estão há 30 anos, e muitos daqui, às vezes, já se casaram antes de serem convertidos. E vocês vão perceber que a maturidade ela não está relacionada de ordem cronológica. A idade cronológica não revela quem é mais ou menos maduro, principalmente espiritualmente. A maturidade para alguns, aos 14 anos, alguns já foram reis. 14 anos, hoje, você acha que uma pessoa, um homem com 14 anos, um menino com 14 anos é capaz de lidar com uma nação? Acredito que não. Então, os tempos mudaram e a gente precisa rever bastante coisas. Eu e a Kéfane abrimos nosso coração muitas vezes nas reuniões, e como a gente foi ajudado, como a gente foi orientado de maneira adequada. E a gente sabe que os irmãos também não são perfeitos, nós estamos ali para dividir e encorajar uns aos outros. Às vezes, as irmãs têm muito mais dificuldade de falar, porque se eu não vejo uma outra falando de um problema parecido com o meu, não, vou falar não, tem vergonha, você está doido? Passar por isso? Não. E a Kéfane, ela foi muito encorajada quando ela viu algumas irmãs falando de os mesmos problemas. Eu falei assim, amor, está vendo? Isso não é uma exclusividade sua, é uma exclusividade do homem, da parte carnal nossa caída, e que nós precisamos, o tempo todo, reconhecer. Eu digo para ela, amor, a gente tem que aprender a reconhecer os nossos BOs, porque lá no Éden, a Eva já falou assim, não, foi a serpente. Aí o Adão, não, foi a mulher que você me deu. É muito mais fácil transferir a responsabilidade. E, para mim, é uma experiência que eu estou vivendo agora de verdade. Alguns conhecem o meu contexto. E eu sou grato a Deus por ter a Kéfane na minha vida, porque, embora as nossas dificuldades, as nossas limitações, eu vejo que Deus usa ela como instrumento para me amadurecer. E eu incentivo a todos que aqui a gente possa ter sede e fome de ter mais casais querendo fazer esse curso. Irmãos, para que a gente possa ter condição de compartilhar uns com os outros a experiência e sermos amigos uns dos outros, para que a gente tenha um crescimento saudável dentro do corpo, né? Porque uns estão chegando, vai precisar de referência, outros já estão bem mais maduros e precisam apenas supervisionar.
E nessa lição tinha 3 etapas que foi mencionado aqui. A ideia é que, com o tempo, os casais mais maduros consigam agregar mais pessoas para poder estar orientando. E aqueles que ainda só estão recebendo, recebam, se alimente e se fortaleça, para que você também um dia possa orientar outros. Então, eu agradeço muito a Deus pela congregação, por esse trabalho, que ele não fique somente aqui, ele possa se estender a todos os outros irmãos. Muito obrigado. Passou, irmãos. Eu não estava preparado para falar. Os irmãos sabem que sou muito tímido, brincalhão, mas tímido. Eu sou o Milton da Kelly. Eu sou a Kelly do Milton. E, na verdade, irmãos, como eu falei, a gente não estava programado para falar, mas o senhor estava me incomodando muito ali. E um dia, esses dias atrás, a Kelly me perguntou: o que você ganhou do Senhor durante esse curso? Eu posso falar para os irmãos que eu ganhei muito. Eu tive a oportunidade de estreitar os laços com meus irmãos. Foram 4 meses que nós estivemos juntos. E eu pude participar da intimidade maior com os irmãos. E isso trouxe, assim, para mim, a percepção de que meus problemas é igual aos dos meus irmãos. Somos juntos. E eu não gosto de falar que é um curso, porque eu acho que eu já fiz esse curso, podemos dizer assim, umas 7, 8 vezes. E se fosse um curso que eu tivesse que fazer uma prova, eu seria reprovado. Engraçado, né? Já passei 7 vezes e seria reprovado. Porque, igual os irmãos compartilharam aqui confronta conosco. Quando nós fomos convidados, irmãos, o Nilo e a Viviane nos chamou e falou assim: irmãos, há uma necessidade de um trabalho para casais. Vocês vão... Eu pensei, não vou não. Meu casamento está bom. E, de fato, estava bom. Aos nossos olhos, estava ótimo. Mas, durante a semana que nós fomos compartilhando, nós vimos o quanto nós precisamos. É como os irmãos falaram aqui, com o tempo, nós temos 32 anos de casado. Com o tempo, nós entramos numa rotina, e essa rotina vai nos levando, irmão, a perder uma sensibilidade que nós temos que ter com o nosso cônjuge. A Kelly perguntou para mim: Milton, o que você ganhou desse curso? Eu falei: eu ganhei muito. Sabe por quê, irmãos? Eu percebi que eu, como marido, como provedor da minha casa, como cabeça do meu lar, eu sou muito falho. Eu tenho falhado muito. E, para vergonha minha, eu tenho percebido e tenho pedido a Deus graça, muita graça, para que isso eu possa consertar essas coisas que eu sou falho na minha casa. A Kelly sabe que eu a amo. Ela sabe disso. Mas eu acho que nós, homens, nós falhamos muito. Porque um dia, irmãos, nós casamos, diante aqui dos irmãos, tendo Deus como testemunha, e nós perdemos. Você sabe o que nós perdemos com o passar do tempo? Nós esquecemos que a mulher, além de compras, ela gosta de ser amada, respeitada e admirada. Elas gostam disso. E nós, como os irmãos compartilharam aqui, com o passar do tempo, nós esquecemos dessas coisas. Nós entramos na rotina, 30 anos de casados. E eu falo para os irmãos, o que tem me incomodado muito, e eu peço a Deus que Deus possa me mudar. É igual eu falei com os irmãos, ela sabe que eu a amo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para todos os irmãos que são casados aqui. Todos os irmãos que são casados. Casaram ontem e até 50 anos de casado. Hoje pela manhã, quando você acordou, você disse para sua esposa que você a ama? A mulher gosta de ouvir isso.
Eu percebi durante esse tempo que nós estivemos juntos que a mulher gosta, além de falar, ela gosta de escutar. Ela ama escutar, ela tem prazer de escutar. E nós, homens, muitas vezes, nós somos impacientes e deixamos isso de lado. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê casamento com 30, 40 e 50 anos de casado sendo destruído, porque não se formou um alicerce. Então, irmão, eu peço a Deus que me dá graça, que talvez eu seja tímido de falar que eu a amo. E essa timidez tem que ser deixada de lado, porque nós temos intimidade. Nós somos um em Cristo Jesus. Então, eu queria... Deus estava me incomodando para falar isso aí, eu vim aqui falar. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Posso falar rapidinho? Irmãos, a gente não estava preparado para vir aqui mesmo, não. A gente tinha deixado a oportunidade para os casais, né? Aí, como ele tomou coragem, eu tomei também. Eu vou ser bem breve, só ressaltar algo que ficou bem assim, que está queimando no meu coração de falar. Irmãos, durante o estudo que a gente fez, os encontros, a gente falava muito sobre referência dentro da nossa casa. E hoje de manhã eu fiquei pensando, e eu queria perguntar para os irmãos qual a referência que vocês tiveram dentro da casa de vocês. Os pais, os avós. Eu e o Milton, nós somos filhos de pais divorciados, né? Infelizmente, nós não tivemos uma boa referência. Mas, quando nós nos casamos, a gente decidiu, né, Milton? Falei, a partir de agora, nós vamos quebrar esse ciclo de divórcio, esse histórico de dor, de fracasso, de erros que tinha na nossa família. E eu estou me lembrando aqui de Êxodo, que fala que o Senhor fala lá que Ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. 25. E, em seguida, no versículo 6, ele fala, terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Então, irmãos, vivam debaixo dessa palavra. Não vivam debaixo de palavra de fracasso. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos viver debaixo dessa palavra de maldição. Nós passamos a viver debaixo da palavra de que 1000 gerações depois de nós serão visitadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada. Então, irmãos, eu não falei no início, mas eu sou o vô da Jo. E depois que terminar o culto, não precisa ser só hoje, mas quem tiver interesse, procurar o Milton, a mim e o Nilo, dê nome e telefone. Se vocês já tiverem nosso contato, também pode passar por telefone, WhatsApp e tal, que assim que a gente se recompor, a gente convida vocês. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe a todos. E eu sou o Lincoln da Vânia. Irmãos, eu queria fazer uma coisa aqui com vocês hoje. Nós escutamos aqui um encorajamento hoje, né? Talvez pode ter alguém aqui que está pensando assim, mas a minha história talvez não foi a história mais desejável e tudo, né? O Bruno até esteve aqui dando esse testemunho, mas eu queria te dizer o seguinte, um dos textos mais relevantes de casamento na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, fala assim, cada um permaneça na situação em que foi chamado. Às vezes tem situação na vida que a gente não tem como voltar atrás e consertar mais. Mas o que a Bíblia ensina para a gente é o seguinte, se você hoje identificou um pecado na sua vida, você vai arrepender e vai levantar a sua cabeça e vai mudar de atitude, né?
vai mudar de atitude a partir de hoje. Cada um permaneça na situação que foi chamado. E o chamado de Deus para nós hoje é esse. Eu queria repetir mesma coisa que eu fiz no princípio, 1 Coríntios, Hebreus, capítulo 13, verso 4. Nós vamos ler isso aqui outra vez, ao final. Vamos ler junto outra vez? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Meu irmão, lembra disso? Eu sempre que passo nesse verso aí, eu fico pensando, até minha tradução é diferente, não é venerado que está lá, é digno de honra, né? Seu casamento é digno de honra, deve ser venerado, né? Você precisa preservar. O casamento é a expressão da vida que nós vamos ter na eternidade com Cristo. As bodas vão ser quando Ele vier, mas nós vamos ser casados eternamente com Cristo. E se a gente começa a ter uma vida ruim, nós não estamos expressando a vida no céu, né? Eu queria terminar agora fazendo o seguinte, não faz muito meu perfil assim, eu não acredito que você vai mudar a sua vida com uma oração aqui, porque o propósito é seu. Lembra que Jesus, algumas vezes, falava o seguinte, se você tem fé, você vai ser curado. Então, eu quero te dizer o seguinte, talvez tenha alguém aqui que escutou esses testemunhos, e eu queria encorajar você a tomar uma atitude no dia de hoje, fazer um propósito diante de Deus, né? Não é bem uma promessa, porque promessa nós não podemos cumprir, mas nós podemos fazer um propósito diante de Deus, e Deus conhece a sinceridade do seu coração. E eu queria te convidar, se você quer fazer um propósito de realmente venerar, fazer digno de honra o seu casamento, né? Às vezes, talvez, tenha alguém aqui que está enfrentando alguma dificuldade, né? Eu queria, assim, eu pretendo fazer aqui com vocês uma oração junto com vocês. Mas quem vai fazer o propósito é você, né? De realmente tomar caminhos, às vezes, diferentes, caminho de arrependimento, de mudança de vida no seu relacionamento conjugal, né? A minha oração não vale nada para você se você não fizer um propósito diante de Deus, né? Aí eu queria encorajar. Talvez tenha alguém aqui, se não tiver, não tem problema, eu não sou daquele tipo de gente que quer um monte de gente aqui na frente, porque não... Mas, se você quer fazer um propósito, eu queria te ajudar a fazer esse propósito aqui diante de Deus. Vamos fazer uma oração junto comigo aqui, aquele que precisa da intervenção de Deus no seu casamento. Aí eu queria te convidar, se você quer fazer isso, vamos estar aqui à frente, aqueles que quiserem, eventualmente, não é? E vamos orar juntos. Aqui, vamos fazer uma... Senhor Deus, nós estamos aqui essa manhã, nos ajuntando aqui para levantarmos a Ti esta oração, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, apresentar a Ti os nossos pecados, a nossa dificuldade principalmente em obedecer ao Senhor. E eu quero aqui com os meus irmãos fazer uma oração, não por eles, mas junto com eles aqui nessa manhã,
dizendo a Ti, ó Deus, essa manhã nós queremos fazer um propósito diante de Ti, que o Senhor esteja atuando no relacionamento conjugal de cada casal que está aqui à frente e que está, de alguma maneira, falando contigo aqui, que quer tomar uma atitude diferente, que precisa da Tua graça para continuar caminhando, para continuar amando a sua esposa, para dar um testemunho divino nesse mundo corrupto, ó Deus, da Tua fidelidade, do amor do Senhor, da vida que nós vamos viver contigo na eternidade, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus, dá-nos a graça, Senhor. Eu não oro aqui agora, Senhor, no meu nome, não oro aqui confiado se as minhas palavras são palavras boas, se são palavras muito adequadas, ó Deus, mas eu oro aqui confiado no nome de Jesus. No nome de Jesus é que nós estamos aqui invocando ao Senhor, colocando diante de Ti as nossas necessidades. E eu venho te pedir aqui, Senhor, abençoa cada casal que está se colocando aqui diante de Ti, que está fazendo essa oração no seu coração aqui. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê perseverança, que o Senhor os guarde do maligno, ó Deus, não permitindo que o maligno venha atentá-los naquelas coisas que são fracas, Senhor, que eles são fracos, ó Deus, mas põe uma redoma em torno de cada casal, é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos encerrar, eu sei que nós já estamos com o nosso tempo